Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, instruções de montagem. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer a dobradiça, né? Que faz o levantamento do capô da Scania 111S, certo? Esta dobradiça, pessoal, ela é diferente em relação às outras, né? Porque o capô do 111, né, ele levanta e depois, né, a própria dobradiça vai levando ele o sentido para trás, certo? Também, pessoal, tem esta parte aqui, né, do PDF, que eu fiz o desenho aqui de todas as peças para fazer a dobradiça, certo? Ela é feita em PVC de 3 milímetros, né? E aqui, pessoal, para fazer esta dobradiça, eu utilizei o PVC do cano de 150 milímetros, ok? O cano de 150 milímetros, a espessura do PVC dele é de 3 milímetros, né? Então, é um PVC resistente, né? Ela não balança de forma alguma. Também utilizei nessa parte aqui, né? O cabo sólido de 3 milímetros, ok? Então, pessoal, aqui, olha, que as laterais, na frente aqui, as laterais aqui, certo? E aqui tá o capô, né? E o capô do 111, né? Ao contrário do Mercedes 1113, né? Que as dobradiças no capô do 1113, elas são aqui por cima, né? Externas aqui. Então o levantamento lá se dá dessa forma, né? Ele vai levantando assim, certo? No capô do 1113, certo? Já aqui na 111S, né? Esta dobradiça, ela tem a função de levantar um pouco dessa forma, certo? E depois trazer ele para trás, né? E aí ele fica dessa forma quando está aberto o capô, né? O 111 ele fica dessa forma, então ele vem para frente e aí ele desce fechando, né? Na hora de levantar, ele levanta um pouco, aí ele vem para trás, certo? Esta parte aqui, pessoal, do levantamento, né? Ela já montada aqui, né? E também aqui na parte da cabine, eu vou mostrar para vocês quando eu fizer o vídeo da montagem final da cabine, certo? Porque aqui eu tenho apenas o capô e essa parte aqui da frente aqui está montada. No restante da cabine eu vou fazer o vídeo mostrando a montagem, né, de toda a parte aqui de trás da cabine e também mostrando para vocês esta dobradiça já no lugar, né, já funcionando, certo? Que ela fica, né, aparafusada aqui, né, no capô, certo? Então ela vai para vocês verem, ó, que ela levanta, né, ó, ela levanta e depois ela traz o capô para trás, olha, para vocês verem, ó, o sentido aí do levantamento, olha, ela levanta, ó, ela baixa, ó, levanta e agora ela vai começar a jogar o capô para trás, ó, tá jogando para trás, ó. Então ela chega no curso final, olha. Então é dessa forma aqui, certo? Ela é aparafusada aqui na parte interna aqui do capô, certo? E então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer ela aqui. Vou explicar como vocês vão fazer ela, certo? Porque aqui tem nessas partes aqui, essas peças aqui, essa aqui na parte inferior ela é maior, certo? E essa daqui da parte superior ela é um pouco menor, certo? Para quando vocês fazer que montar aqui, abrir o capô, né? Quando ela estiver no curso superior total, né? Ela dá a inclinação necessária para o capô, certo? E também quando ela descer aqui, olha, ela fica no mesmo alinhamento da peça aqui do fundo, certo? Então se essas duas peças aqui forem no mesmo tamanho, né? Quando ela chega no curso aqui superior, o capô praticamente que iria ficar reto, né? Levantado, porém reto, né? Mas ele fica um pouco
mais levantado a parte da frente, ok? Então, pessoal, agora eu vou desmontar aqui, né, para vocês verem e explicar direitinho como fazer, certo? Que eu vou desmontar ela, né, que aqui eu fiz com esses parafusos, né, na verdade esta daqui é uma dobradiça que eu fiz de teste, né? Daqui já tirei a primeira peça, né? Tirar esse outro lado aqui. Então, pessoal, essas duas peças aqui, né, são as que vai ser, né, fixada na parte da cabine, certo? Vão ser fixadas na parte da cabine, né? Aqui no desenho aqui já tá o local que vai ser furado, né? E aqui, pessoal, eu utilizei, né, nesta dobradiça de teste, né, que eu fiz, utilizei esses parafusos aqui, né, de rosca rápida. Somente foi para fazer mesmo o teste aqui de funcionamento, certo? Mas aí depende de cada um, né? Colocar um parafuso com porca, né? Ou colocar mesmo um parafuso de rosca rápida que ele seja curto, né? Que ele não venha a ficar aqui sobrando aqui na parte interna, ok? Também tem esta outra parte superior aqui, que ela tem que ser montada aqui no onde tem o cabo sólido aqui que liga uma peça a outra, né? Que ela tem que ser fixa nesse cabo, certo? Esta parte aqui, pessoal, que é a parte superior, né? Que são essas duas peças aqui mais curtas, né? Elas são as peças mais curtas. Ela tem que ser colada aqui, certo? Que ela não pode mover, né? Ela é alinhada e colada, né? Porque ela faz o movimento, né? Levantando e ligeiramente puxando o capô para trás, mas ela tem que trabalhar, elas não podem ser funcionamento independente não, certo? Elas têm que ser funcionamento igual uma com a outra. Esta funciona, a outra também tem que subir a mesma quantidade, certo? Senão uma vai subir mais, a outra vai subir menos, certo? Aí o capô vai, né? Ele tende a levantar um lado e o outro não, certo? Portanto, que é necessário, né? Essas duas peças que são da parte superior, elas têm que ser coladas aqui nesse cabo aqui sólido, certo? Então, pessoal, agora, né, eu vou explicar para vocês, né, como dobrar aqui e as larguras e também os comprimentos aqui, certo? Se bem que aqui no PDF, né, aqui no PDF eu já fiz o desenho, né, nos tamanhos exatos aqui, certo? Desta que eu fiz aqui de teste, ok? Mas eu vou explicar para vocês como fazer as medidas aqui e também como dobrar, aquecer para facilitar, né? Porque não é difícil não, né? É bem simples, né? O segredo é fazer a primeira, né? Fez, funcionou. Bom, beleza, já da segunda para frente, né? Qualquer um, tanto eu como qualquer um de vocês aí, não vai sentir mais nenhuma dificuldade em fazer, né? Tudo bem, pode sentir alguma dificuldade na primeira, sim, é normal, né? Até eu, quando eu vou fazer a primeira aqui, fiz várias peças dessa daqui, né? Fiz várias, né? Aí fui montando, certo? E percebendo que algumas teria que ser menor, outras maiores, certo? E até que cheguei no tamanho exato, ok? E então, pessoal, de volta aqui, né? Sobre esta parte aqui, olha, que é a parte que fica fixada no capô, né? Esta é a parte que fica fixada no capô, certo? Então, pessoal, nesta parte aqui, essa peça é esta aqui, certo? Aqui no PDF ela é esta, né? Já está no tamanho correto.
PVC de 3 milímetros e comprimento total de 15 centímetros, certo? Então eu corto o PVC, né? Plano ele para ele ficar assim as placas, né? Já planas, né? Para depois, a partir da placa plana, assim, eu moldar as peças, ok? Então, pessoal, aqui, olha, ela tem 15 centímetros de comprimento, né? 15 centímetros. Então, a metade são 7,5, certo? 7,5. Tá aqui, né? Essa marcação do centro aqui, ok? E aí vocês vão marcar o centro, né? Marca o centro aqui, 7,5, confere direitinho um lado e outro, certo? E aí, a partir do centro, aí agora, né? Vocês vão fazer essas duas marcações aqui. Que de uma marcação dessa na outra, né? Tem 8,4, certo? 8,4 de comprimento total de uma marcação desta na outra, ok? Então, a partir do centro, vocês vão medir aqui com um paquímetro ou uma régua, né? A distância de 4,2, correto? 4,2 a partir do centro, para um lado e para o outro, ok? Aí, a distância de uma marcação na outra vai ficar correspondente a 8,4, ok? Então, os furos aqui, eles já estão feitos aqui, tudo certo, na medida exata desta peça aqui, certo? Então, antes de fazer esta peça aqui, olha, esta peça de teste aqui, a dobradiça que eu estou mostrando para vocês, eu fiz todo o desenho, certo? E aí fiz esta peça, né? Como eu disse para vocês, é claro, ninguém consegue fazer as coisas tudo de uma vez, né? Talvez a gente precisa alterar, né? Modificar alguma coisa, né? Alterar comprimento, colocar mais comprido. Ou é necessário, talvez, tem hora, alterar para menos, certo? Então, isso é uma coisa que há vários projetos que a gente faz o desenho que não necessita de alteração nenhuma, certo? Mas tem alguns que precisa, né? A gente desenha, né, todo, né, bem feito, todo o desenho calculado, as medidas, tudo correto, certo? Porém, quando a gente vai se fazer a peça, às vezes dá alguma diferença, né? Não são em todas as peças, né? Mas existe peças que a gente desenha ela e aí na hora que a gente vai montar ela dá uma pequena diferença. Justamente por isso que a gente tem que fazer o desenho, não foi este o primeiro, né? Aí eu fiz um desenho desta peça, coloquei ela para funcionar, certo? E aí percebi que precisava alterações. Fiz as alterações corretas, né? Ela funcionou perfeitamente. Aí a partir desta aqui, né, já toda corrigida, né, nos tamanhos exatos, que eu fiz este desenho aqui que eu forneço no PDF, ok? Então, importante também essas partes aqui, né, que são as partes que ficam fixadas na cabine, certo? Muita gente se pergunta para mim, ô ZJ, eu tive problemas aqui, dificuldades em dobrar esta peça. Sim, realmente. Para fazer esta peça aqui, ela está desenhada aqui, né, no PDF, certo? Então, para fazer ela desse tamanho aqui e depois dobrar, realmente ela fica um pouco difícil, né, por conta de que ela é um PVC de 3 milímetros, né, então a gente tem que aquecer ele razoável, né, para ele ficar fácil para a gente dobrar, né. Então, qual a forma que eu vou explicar para vocês fazer esta peça sem ter tanto trabalho, né?
Primeiro vocês vão pegar uma placa de PVC aí de uns 4x4, né? E aí vocês vão dobrar ela, certo? Dessa forma aqui. Vocês primeiro dobram ela, né? Pronto, ela dobrada aqui, né? Ela não vai mais abrir de forma alguma. Aí vocês vão, a partir de uma peça desta daqui, né? Já dobrada, é claro, ela tá bem maior, né? Aí, ela tá bem maior, certo? Ah, vai perder material? Sim, não precisa fazer exatamente deste tamanho que eu fiz aqui, certo? Esta peça aqui, né? A peça já pronta, ela tem de altura 3 centímetros. Então, corte uma placa de PVC de 3,5, né? 3,5 por 3,5, né? 3,5 por 3,5, né? Não vai ter tanto excesso de perca, né, de material. Isto aqui, esse tamanho aqui, eu estou fazendo para explicar para vocês como fica mais fácil de fazer esta peça aqui, ok? Então, feito a peça, né, 3,5 por 3,5 dobrado, beleza, né, dobrou, pronto. Aí, como que a gente vai iniciar a peça aqui, né, de onde? O ponto de partida tá aqui, olha, um lado lixado no esquadro, certo? Aqui é o ponto de partida para se fazer uma peça dessa, certo? Então, por que o ponto de partida? O ponto de partida por isso, porque vocês vão medir aqui 3 centímetros, né? 3 centímetros, que é o tamanho comprimento. Olha aí, ó, 3 centímetros. Ah, então vocês vão marcar 3 centímetros aqui, ok? Vão marcar 3 centímetros, né? Dessa forma aqui, olha. 3. Né? 3 centímetros, é a partir do ponto de partida, né? Aqui tá lixado, tá no esquadro, beleza. É aqui que vocês vão começar, né? Então, como eu expliquei, essa parte aqui tá de sobra, tá, mas é porque aqui eu tô só mostrando, explicando para vocês como fazer esta peça sem ter tanto trabalho, né? Porque fazer ela no tamanho exato, para depois dobrar realmente aí fica bem mais trabalhoso, né? Por isso que eu gosto de explicar tudo antes, né? Para facilitar o trabalho. A minha intenção aqui, pessoal, com os meus vídeos aqui no canal, né, é passar a explicação da forma mais fácil para vocês, certo? Por que a explicação da forma mais fácil? Porque como eu tenho mais de 30 anos, né, eu me viro aqui de todas as formas, né, de todas as maneiras possíveis para mim fazer as peças, certo? Só que vários colegas aqui, né, que já alguns têm alguns anos, né, de profissão, outros estão iniciando agora, certo? Então, sente realmente alguma dificuldade, né, em relação a algumas peças, né? Não é que eu estou dizendo que seja difícil, que seja impossível, né? Dá trabalho. Eu costumo dizer, as peças, elas dão trabalho, né? Agora, difícil, impossível, não, isso para a pessoa que queira fazer, não, ele pode assistir o meu vídeo uma vez, 2 vezes, né? Se necessário, entre em contato comigo para alguma outra explicação, alguma coisa dessa forma, certo? Que, como eu disse, né, a minha intenção é passar para vocês a forma mais fácil, né, de fazer as peças, certo? De fazer todas as peças, ok? Então, pessoal, aí feito o comprimento aqui, 3 centímetros, né? Vocês vão cortar aqui, né, com 3 centímetros, certo? E aí, vocês vão fazer dessa forma. Uma coisa importante, pessoal, paquímetro, né? Paquímetro é uma ferramenta indispensável, né, para qualquer miniaturista, né? Isto aqui, pessoal, essas medidas que eles fazem, né? Medida por ele aqui, realmente é 100%, né? Não existe como a gente errar, certo? Ele mede por aqui, né? Mede interno, externo,
e mais esse fundo aqui, né? Essa régua, essa lâmina aqui que sai aqui no fundo, né? Ela dá o tamanho exato, né? Por exemplo, está aqui, né? Para vocês verem, 3 centímetros. Ele está dando 3 centímetros aqui externo, 3 centímetros aqui interno e 3 centímetros aqui, que é aqui, isso aqui é importante para a gente medir profundidade de furo, certo? Isso aqui, pessoal, isso aqui é para a gente medir profundidade de furo, certo? Então, agora eu vou explicar para vocês como fazer as larguras aqui, ok? Então, pessoal, vamos para as larguras agora, né? Vocês reparam que esta parte aqui que é fixada na cabine, né? Ela é quadrada, né? Tá aqui o desenho, né? Ela é quadrada. Já a outra aqui, esta parte aqui que fixa as duas peças do elevador, né? Da dobradiça, ela tem esse detalhe aqui na diagonal, certo? Então, vamos primeiro a esta largura aqui, né? Que a partir da dobra, olha, ó, medido dessa forma. Estou utilizando aqui o medidor de profundidade, né? E aí vai dar 1 centímetro, né? 1 centímetro aqui, pessoal, olha, para vocês verem, 1 centímetro, certo? A largura aqui. Então, vocês vão medir dessa forma, 1 centímetro, ok? E aí vocês vão marcar, né? Vocês pegam e marcam aqui, olha, 1 centímetro, ó. É. Marcou aqui, certo? Então aí é só fazer a marcação, certo? 1 centímetro, ok? Esta parte aqui é esta aqui do fundo, né? Que fica para a cabine, né? Os furos, né? Já está feito aqui, né? Na parte aqui do PDF, né? Tá no tamanho aqui que vai ser feito. E aí é só medir aqui, né? Eu vou medir aqui para vocês, vou passar tudo direitinho, certo? Mas aqui é só acompanhar por este desenho aqui que vai ficar tudo certinho, ok? Então, agora, a outra parte, né? Que ela vai ser menos de 1, vai ser 9 milímetros, né? Pode colocar com 9 milímetros, ok? E 9. Aí vocês vão fazer, né? Da mesma forma que eu expliquei, coloca aqui, olha, ó, 9 milímetros, ok? Vai riscar aqui, coloca aqui, né? Marca. Pronto, tá marcado. Vamos riscar aqui. Pronto. Está a peça feita, largura e altura. Aí vocês já cortou aqui, né? Já tá com os 3 centímetros. Pronto, aí é só cortar aqui, né? Por esse desenho aqui, fazer o acabamento aqui na diagonal da peça, certo? Então, pessoal, é dessa forma, né? Primeiro faça uma placa de PVC dobra ela antes, né? Porque é o PVC de 3 milímetros. Ele é bem resistente, né? Então, para fazer a peça, primeiro, furar ela toda, dar o acabamento, para depois dobrar, realmente, aí dá trabalho, certo? Então, esta peça aqui, né? Eu não fiz ela primeiro, dessa forma aqui, para depois dar o acabamento, para depois dobrar, não, certo? Eu fiz dessa forma, ok? Dobrei, depois é que eu marquei todo, e aí fui dar o acabamento para finalizar a peça, para ficar desta forma aqui, certo? Então, agora vou explicar para vocês sobre esses, né? Esses aqui são os elevadores, né? Da dobradiça, né? Esses aqui, olha, são os inferior, né? Os da parte de baixo, certo? Eles têm de comprimento 3,2 de comprimento, é o comprimento total, certo? Os furos, né? Que o furo aqui, pessoal, eu conto, né? Eu faço a medida de centro
a centro de cada furo, certo? De centro a centro, 2,4 de centro a centro. Nessa peça da parte inferior aqui, olha, é desta, certo? Desta peça aqui, ok? Dessa primeira aqui da parte de baixo, a parte inferior, certo? Duas peças dessa, PVC também de 3 milímetros, né? E a largura aqui, pessoal, né? A largura de 7 milímetros, certo? Espessura do PVC é 3 milímetros, PVC de 3 milímetros de espessura. A largura é esta, 7 milímetros, ok? É a mesma largura que desta peça aqui, né? Que é essa principal aqui, esta, ok? É PVC de 3 milímetros, largura 7 milímetros a largura, ok? Então, agora, estas aqui, que é a superior, né? Esta é que eu expliquei, que tem que ser fixa, né? Fixa aqui nesse cabo sólido, né? De 3 milímetros, certo? Aqui vai medir aqui por dentro, né? Aqui por dentro. Então, vai dar 8 centímetros, né? 8 centímetros aqui, né? Então, pega um cabo sólido, né? Maior que 8 centímetros. Tira a capa dele, porque essa capa branca aqui, pessoal, ela remove fácil, certo? Aqui é que ela tá por dentro, aqui ela tá colada já, né? E aí vai medir 8 centímetros, certo? Né? Fura aqui, coloca uma peça, cola ela, certo? Aí fura o outro lado, né? E monta ela em uma superfície plana, certo? Como eu explico para vocês aqui, montar em uma superfície plana, que ela tem que ser fixa, né? Uma não pode elevar mais do que a outra, certo? Portanto, que elas têm que ser fixas aqui e aqui, certo? Para elas trabalhar, né, de acordo uma com a outra, ok? Então, pessoal, como eu estou explicando, né, esta peça aqui, né, ela tem que ser fixa as duas pontas, né? Então, expliquei para vocês como colar, né? Cola com uma super, certo? Cola uma parte, depois vai colar a outra, né? Sempre colar em uma superfície plana, né? Porque eles têm que ficar bem retos, né? Para vocês verem, tá bem reto, certo? E aí, um não pode ter uma elevação mais do que a outra, ok? E também, né? Agora, o comprimento, né? Comprimento é 2,8, né? 2,8. E a distância, né, dos furos, como eu explico para vocês, né, que é de centro a centro, né? 2,3, certo? 2,3 de centro a centro, a distância aqui dos furos, certo? E então, pessoal, esta peça aqui, né, ela tem também os furos, né? E os furos aqui nela tem que os parafusos, né, eles passarem livre, né? Eles têm que passar livre aqui sem rosquear, né? Sem rosquear nesta peça aqui, né? Então, eles vão rosquear nessas peças aqui, certo? Nos elevadores, certo? Eles vão rosquear nessas peças aqui, certo? Aí, em questão aqui dos furos, né? Varia quem quer colocar uma bitola de um parafuso ou quem quer colocar outra bitola, certo? Aqui eu usei esses parafusos aqui de... O comprimento deles é de 1,2, né? Mas como eu já expliquei, foi só um teste, né? Então, aqui os parafusos eles têm que ser
colocado mesmo definitivo um parafuso com uma porca, né, desse lado, ou então ele ser rosqueado nessa peça aqui, né, e um parafuso bem curto, né, para eles movimentar, né, e não ficar tão folgado e nem apertado também, né, uma movimentação suave da peça, ok? Então, a distância aqui dos furos aqui, olha, é de 1,5. 1,5, né, a distância o furo um do outro, a partir do centro, né? É o centro, certo? O centro do furo, de cada furo, né? 1,5 a partir do centro ao centro do outro, ok? E geralmente a partir aqui da beira aqui, né? Fica com 5 milímetros, né? 5 milímetros a partir daqui, certo? Mostrar mais aproximado aqui para vocês. A partir aqui da beira aqui, 5 milímetros, ok? E esta peça aqui, pessoal, né, que eu já expliquei, né, como o tamanho, né, 15 centímetros, dividir para 7,5, né, marcar 4,2, então vai dar 8,4, certo? E aí também o pessoal, algumas pessoas me perguntou para fazer dobrar ela, né, fazer as dobras nela, né, e para não ficar nem maior e nem menor, né? Então, pessoal, veja bem, olha, a forma que eu faço aqui é a seguinte, né? Vai ter que dobrar aqui e aqui, né? Então, se a gente aquecer aqui, né, é óbvio que não vai aquecer somente, né, no local aqui da marcação, né? Ele vai aquecer uma certa quantidade aqui, né, de um lado e de outro, né? Então, acontece que se aquecer assim e já for dobrar, a gente tem que ter muito cuidado e eu não recomendo, né? O certo que eu recomendo aqui, que eu faço dessa forma, né? Eu pego aqui, olha, o alicate, né, e dobro a frio, né? Eu começo dobrando aqui a frio, né? Faço o alinhamento aqui, né, na marcação, olha, né, na marcação, e faço isso, olha. Eu dobro um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, né? Porque ele não vai, né, danificar nem a parte inferior nem a parte superior aqui, certo? Então eu faço dessa forma, ok? Marco aqui, olha, e dobro um pouco. Então, pessoal, dobrando ele um pouquinho aqui, dessa forma aqui, aí as chances se anula, né? A chance de ficar dobrado fora da marcação se anula, né? Então a gente aquece um pouco. Aí já não vem a necessidade de aquecer tanto nessa área aqui para dobrar, né? E ela ficar o mesmo tamanho aqui, certo? Mesmo tamanho. Então é dessa forma, pessoal, que eu faço. Aí agora eu aqueço aqui, né? Para dobrar uma peça dessa aqui, pessoal, até com o isqueiro a gente aquece um pouquinho, né? E já dobra, né? Eu até tenho esta peça aqui que eu fiz, né? Ela abre aqui, que eu utilizo para fazer algumas outras coisas, certo? E eu costumo fazer aqui, olha, eu coloco assim, ó. Aqueço, né? E venho com ela aqui, ó, já aquecido, e dobro, né? Dobro, aguarda uns 30 segundos, né? Aí ela já tá pronta a peça, né? Já fica dobrada assim e não vai voltar mais, né? O PVC, tudo que a gente aquece ele, que faz uma dobra, ele esfriou, pronto. Aí a peça não vai voltar mais. Mesmo que a gente leve ela assim, ela vai voltar à normalidade, né? Vai ficar no mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho que estava, certo? Portanto que eu gosto de trabalhar, né, com PVC.
não tem tanto tempo, pessoal, que eu tenho a experiência em trabalhar com PVC, não tem muito tempo não, certo? Tem uns 3, 4 anos, né? Mas dentro desses 3, 4 anos, eu, né, já desenvolvo muitas coisas aqui em PVC, certo? E para mim, né, na minha opinião, é um dos melhores, né, dos melhores materiais para trabalhar com miniatura, né? Porque a gente faz muitas peças, né? Bastante peças, né, de PVC. E também estou com alguns projetos aqui, né, em andamento, desenhando, né, vendo as possibilidades de fazer mais peças ainda, todas em PVC, ok? Então, pessoal, é desta forma, né, que é feito aqui a dobradiça de levantamento do capô do 111, né? E aí, como eu expliquei para vocês em um vídeo futuro, aí eu já vou mostrar para vocês ela montada, né, na hora da montagem final da cabine. Aí eu já vou mostrar para vocês ela montada, né, já abrindo e fechando aqui o capô, ok? Então valeu, pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.